E aí pessoal do TPJ, eu sou a Carol e hoje eu vim fazer o mural literário de Dois Irmãos pra vocês. Então vamos lá, vantagem número 1 é a ambientação da história. Para quem não sabe, o livro Dois Irmãos, do autor Milton Ratum, é ambientado na época um pouquinho antes da ditadura militar, de 1964 aqui no Brasil, e a ditadura se integra na história. Como assim? A parte da história, há personagens que são muito atingidos pela ditadura, então você consegue ver, principalmente a família principal, né? A família que está em foco na história, como ela vai se deteriorando enquanto a história acontece, e você consegue ver isso como uma metáfora para um país se deteriorando com a chegada da ditadura militar. E você consegue ver isso muito claramente com alguns certos personagens, como o professor, que tem aqui no livro, como o Omar. Alguns personagens deixam isso bem claro. Vantagem 2 é a quebra do maniqueísmo. O que é maniqueísmo? É aquela luta entre bem e mal que a gente está bem acostumado em ver nas novelas e na escola literária romântica, que tem o herói, ele é bonito, ele é legal, ele ajuda todo mundo, ele é bonzinho, ele é corajoso, daí ele casa com uma mocinha linda, que é corajosa e que ajuda todo mundo. Tem aquele vilão mau, feio, horroroso, que todo mundo odeia, que atrapalha a vida deles. E nesse livro não tem isso. Como já não tem alguns livros, lógico. Mas aqui tem os dois opostos, que é o Omar e o Jacob, e eles não são nem totalmente maus, nem totalmente bons. O Omar, que você começa a ficar com raiva por conta de alguns eventos no livro, você começa a perceber em outros que ele não é ruim assim, e que ele tem outras camadas, assim como o Jacob, com quem todo mundo simpatiza o livro todo, e chega no final você pensa, nossa, mas ele é assim também, ele também tem esse outro lado. Ou seja, são essas várias camadas dos personagens que são interessantes. Como no mundo real, ninguém é completamente bom ou completamente mal. Não é tão fácil assim, e eu achei isso muito interessante. Falando nisso, a vantagem número 3 são os opostos Omar e Jacob. Como eu já disse, o Omar é solar, é feliz, é despreocupado, sai à noite, bebe, volta à tarde, não tá nem aí pra vida, e se apaixona, vive tudo muito intensamente. E o Jacob, que é o irmão dele, são gêmeos, é bem o contrário dele. Ele é preocupado, ele é bem contido, ele é bem na dele, ele não vive as coisas tão intensamente, ele tem uma ambição muito grande, ele quer crescer na vida, ele quer ficar famoso, ele quer ter renome. Já o Omar não, o Omar tá feliz onde ele tá, na família dele, ele tá feliz indo pra noite, mas já o Jacob, ele quer crescer, ele quer ir pra São Paulo, ele quer se desenvolver. E eu acho isso muito importante. Pra você entender a narrativa, você tem que entender esses dois opostos. Mas tem que entender também que, como eu disse no item anterior, eles não são completamente bons nem completamente maus. Eles têm mais camadas, são personagens mais profundos do que isso. Isso é muito legal. E número 4 é a relação deles com os pais. Na casa rola uma sexualidade muito latente entre irmã e irmãos, mãe e irmãos, pai e mãe. É uma coisa que rola entre todos os personagens, e a relação deles com os pais é bem interessante de se olhar, porque a Zana, a mãe, puxa meio o saco do Omar, e o Alim, o pai, puxa meio o saco do Jacob. Só que se você for olhar no passado deles, e até um pouco no presente, o Alim era bem parecido com o Omar, ele ia pra noite, ele bebia, tinha várias mulheres e passava a noite fora. E a Zana bem parecida com o Jacob, mais contida, mais na dela, caseira. E é bem interessante ver como é formado esse X, que a Zana, que era parecida com o Jacob, agora gosta mais do Omar, e o Alim, que era parecido com o Omar, agora gosta mais do Jacob, e rola essa briga na família que acaba por destruí-la. E a última vantagem é a construção do enredo do livro Dois Irmãos. Ele é composto com uma espécie de memória, com a memória do narrador, que nós não sabemos quem é e como se relaciona com a família até mais ou menos a metade do livro. Nós sabemos que ele é um observador e que ele é um personagem, ele tá ali dentro daquela casa, presenciando tudo aquilo, e às vezes ele até dá a opinião dele, mas a gente não sabe como ele se relaciona com a família. E isso é bem interessante, a gente consegue ver a visão dele e a visão de outros personagens através dele. Ele dá voz ao Alim, que conta muitas histórias do passado dos gêmeos, do passado dele com a Zana, do passado dele sozinho,
e a gente consegue entender mais dessa família por essas histórias que ocorrem como flashbacks. Existe a ordem cronológica da história como um todo, mas tem algumas cenas de flashback, algumas cenas incluídas nesse meio. E o livro começa com a morte da Zana, que é como se fosse o final do livro. Então é o prólogo, é a morte da Zana, a mãe, e depois a história propriamente dita, no primeiro capítulo, começa com a volta do Jacob para o Brasil do Líbano. Porque no passado dele com Omar houve algumas brigas, uma briga bem feia por sinal, mas eu não vou dar spoiler, que fez com que os pais mandassem o Jacob pro Líbano, que é o país de onde eles vieram. Então começa com ele voltando e tem o crescimento deles, algumas viagens que eles fazem, né, que o Jacob vai para São Paulo e tudo mais. Tem essa ordem do tempo passando linearmente, mas também tem algumas cenas inseridas aí. E isso é muito interessante porque, dessa forma, o narrador faz com que tenhamos vários narradores ao mesmo tempo. Porque tem um narrador que é o que a gente não conhece até a metade do livro, mas também tem muitas cenas que seriam contadas pelo Alim, que, como eu disse, são do passado deles, do passado da família, e que acabam entrando como flashback aí. E outra coisa que é muito interessante do enredo é o final, que vem em anticlímax. Como assim? Você tá lendo o livro, normal, e você vai chegando nos últimos capítulos, nas últimas páginas, e você vai recebendo as informações meio aos poucos. Não é uma bomba que estoura, que nem os livros do romantismo, da escola romântica, que era o último capítulo, tudo se resolvia. E como as novelas que a gente tem hoje. Não, o final vai sendo soltado aos poucos. Vai sendo soltado aos poucos, e quando você vê na última cena, o livro acabou. Isso eu acho isso muito interessante, é uma forma bem diferente de terminar um livro, é uma forma bem interessante de terminar o livro, e eu gostei bastante. E por hoje é isso. Se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se não são inscritos no canal, se inscrevam aqui também. Comentem o que vocês acham do livro, se vocês já leram, se vocês não leram, se vocês querem ler. E deem ideias para os próximos murais. E para saber mais sobre livros, música, série, filme, muito mais, entre no portal TPJ e até a próxima!